Hoje o programa Mulher.com recebe Bruna Cerqueira, nutricionista especializada em comportamento alimentar. E quando a gente fala comportamento alimentar, gente, vai muito além do saber comer. Exato. Porque muitas pessoas até sabem comer. Sim. Mas muitas vezes não conseguem controlar os seus impulsos, seja para doce, seja muitas vezes para outro tipo de prato, uma gordura, uma carne, etc. Mas ela sabe. Então, esse comportamento vai muito além do saber comer. Tô certa ou tô errada, Bruna? Tá certíssima. Eu sempre falo, né? O por trás do porquê eu não consigo, né? Apesar de saber. Apesar de saber por que eu não consigo. Exato. E aí hoje a gente vai aprender junto aqui na companhia da Bruna a entender essa alimentação tão importante, que tenhamos cuidado aqui nesse momento, nesse tempo que estamos vivendo do inverno. Sim. A gente fala assim, Rita Maria, mas eu só tomo uma sopinha de legumes, mas não é toda noite. É, exatamente. E aí eu vou aproveitar e já começar a conversar com você, porque muitas pessoas sentem muita fome, e eu vou falar por mim também, principalmente assim, depois vai dando o entardecer, a gente quer comer. Sim. Comer. E não é o horário melhor para a gente encher a pança, né? Exato. Por que a gente sente mais fome agora nesse período? Porque no período do frio é normal que o nosso corpo ele sofra algumas modificações, digamos assim, né? Então o frio faz com que a gente busque mais comida por conta da energia que a gente acaba gastando mais nesse frio. E no entardecer, se a gente pensar, ó, tá mais frio, né? Verdade, a noite esfria mais. A noite esfria mais. Aí que o organismo quer mais. Aí quer mais comida, né? Mas o legal é que se você tiver um ambiente mais aquecido, se você colocar blusas, né, roupas de frio adequada para esse período, automaticamente isso já diminui essa sinalização. Porque o seu corpo equilibra. Vou viver enrolada num cobertor. Para o frio que está fazendo, precisa. Porque se aquecer o corpo faz com que a minha fome diminua, exato, isso é o ideal, então. Ideal. Nesse período de frio. Claro que tem as questões fisiológicas, né? Mas no frio é o ideal que você se aqueça para que essa fome regularize nesse período de inverno. Agora, nós temos que ter uma alimentação mais regradinha, então. Sim, é importante, porque essa mudança de tempo, ela vai mexer com a nossa imunidade. Quando a gente fala de imunidade, a alimentação entra diretamente, né? Então, é muito importante ter uma alimentação rica em fibras, né? Legumes, verduras, onde tem vitaminas e minerais, para poder fortalecer ainda mais essa imunidade. Então, faça do seu alimento o seu remédio. O seu remédio, exatamente. Então... Agora, para nós adaptarmos, não sei se isso valeria para todas as pessoas, mas exceto para quem tenha restrição, ou um celíaco que tenha restrição ao glúten, ou um diabético ao açúcar, etc. Existe uma regra geral de alimentação no inverno, onde começamos pela manhã e terminamos à tarde, cumprindo esta regra de uma forma que o nosso organismo reaja de maneira positiva, nos garantindo saúde? Sim, existem alimentos básicos que, independente se você tem uma intolerância ou uma alergia alimentar, é importantíssimo você ter dentro da sua alimentação. Então, quando a gente pensa num café da manhã, a gente vai sim pensar em ter uma fonte de vitamina, uma fonte de fibra. Onde entra? Na fruta, né? Então, coloque como base no seu café da manhã ter pelo menos uma porção de fruta, né? Uma porção de proteína, que são os ovos, né? O queijo, por exemplo. Quem tem intolerância à lactose, aí teria que ser realmente algo sem lactose. Mas a fruta em si é algo que todo mundo deve colocar, porque é onde vai ter as vitaminas. Quando a gente pensa no almoço, os legumes... Antes de ir ao almoço, no café da manhã, quando você fala fruta, tem uma fruta ideal? Não, qualquer tipo de fruta. Qualquer tipo de fruta. Quem tem a diabetes, né, vai ter um pouquinho mais de cuidado por conta da frutose, né? Então, evitar consumir 2 bananas de uma vez. Se for banana, vai ser uma. Ainda mais então, a nanica. A nanica é a mais doce que tem, né? Exatamente. Então, pensar em ter esse cuidado com a quantidade, mas pode consumir qualquer fruta. Então, vamos pensar. Agora você ia para o almoço. Então, nós temos que lembrar, sem os exageros, começamos com o café da manhã saudável, inserimos tudo isso. Tem entre o café da manhã e o almoço algo que a gente possa beliscar? Ou o belisco não é
aconselhável? É aconselhável. Uma pessoa que sente fome com maior frequência, o ideal, por exemplo, que nesse meio da manhã ela foque numa fruta que tenha menos calorias, menos densidade calórica e tem mais volume, porque vai trazer mais saciedade. Então, um melão, uma melancia, algo bem leve para que não atrapalhe também o almoço, né? Então, nesse meio da manhã também seria uma fruta com mais água, né? Como essas opções que eu dei, um morango, por exemplo, que seria bem legal. E aí a gente chegou no almoço. E aí chegou no almoço. E aí no almoço é fazer o básico da nossa cultura, né? O arroz com feijão ali, que não vai fazer mal a ninguém. Uma proteína também e não deixar de consumir os legumes, que é a parte mais importante, pensando na sua saúde intestinal, no funcionamento do seu organismo como um todo, né? E principalmente nessa questão da imunidade relacionada agora com o frio, né? Então os legumes, as verduras, né? Então não deixar de colocar isso. E essa saciedade daquilo que você está comendo, a gente tem que lembrar também, para que aconteça, na verdade, essa saciedade, a quantidade é importante. Você não pode exagerar demais, mas comendo uma porção pequena de cada coisa, você consegue dar um tempo para o seu organismo, olha, já estou cheio, está satisfeito, vamos lá, vamos parar. É isso? Exato. E aí é onde entra os legumes, porque são os legumes que vão trazer essa saciedade, que são os micronutrientes, né? Então, é muito importante quando você pensa em saciedade, você colocar volume nesses alimentos, porque é onde ele vai te nutrir, trazer essa saciedade e retardar também essa digestão, né? Então, por isso que é tão importante. Então, geralmente, quando a gente monta um prato, metade desse prato é de legumes e verdura. E a outra metade você divide entre arroz, feijão e proteína. Então, essa é a montagem certa ali do seu prato. Gostei disso, gente. Como que é seu prato? Conta pra mim. Como que é seu prato? Exato. Eu vou ficar até esperando aqui. Você vai falar, Rita Maria, 1/4 do meu prato é de legumes, o restante é arroz, feijão e carne, né? Tem gente que eu sei que faz isso. Geralmente coloco legumes por último, pois né? E eu tô aqui esperando vocês me falarem aqui no chat como é a sua alimentação, principalmente agora no inverno. E aí nós vamos para a parte da tarde agora, porque até o almoço... Perfeito, qualquer pessoa consegue fazer. Sim, é o básico, né? E pensando na tarde, uma coisa que é bem gostosa que dá pra gente fazer, pensando no frio, inclusive, que as pessoas querem essa comida mais acolhedora, é um mingau de aveia, por exemplo, que é super fácil de você fazer, vai trazer os nutrientes que você precisa e também vai te dar essa saciedade. E vai ser gostoso, E né? o que eu posso colocar nesse mingau de aveia? No seu caso, por conta da restrição, o mingau teria que ser com leite vegetal, né? Mas para você que está em casa, pode ser o leite tradicional, desnatado, né? E aí você vai colocar aveia e uma banana, por exemplo, ó, canela em cima e fica maravilhoso. Se colocar uma oleaginosa, por exemplo, uma... Sim, pode ser uma castanha? Pode, uma castanha do Pará, uma castanha de caju. Uma coisa que dá para colocar também é o cacau 100%, que ela colocou ali na receita, né? Ficar algo mais gostoso, mais doce para quem gosta também. Então, o ideal nesse lanche da tarde é que seja também completo, né? Com proteína e uma fonte ali de fibra. A janta a gente pula? Não! A gente tá falando de fome. Não. Tá falando que tá com fome, vai ficar com mais fome se pular a janta. Assim, eu não janto. Eu falo, como você consegue? Exato. Como você consegue? Eu não consigo ficar sem janta. Não. Nem que seja um lanchinho ou alguma coisa, mas eu tenho que comer. Sim, e o ideal, na verdade, é não pular, porque toda vez que você pula uma refeição, você tende a compensar na próxima. Então, a pessoa que ela vai acordar com mais fome no café da manhã, ao longo do outro dia, ela vai beliscar mais. Então, o ideal é que você não pule esse jantar, mas faça ele de forma equilibrada, né? Então, pensando no frio, um caldo, uma sopa, né? São coisas legais que dá para você fazer. É saudável, só tomar cuidado com a adição de óleo, né? Se for fazer, um fiozinho ali de azeite, colocar uma proteína, um frango desfiado, uma carninha moída e essa janta tá completa. Não precisa pular. A maioria das donas de casa gostam de colocar algum tipo de gordura para poder fritar o alho, fritar a cebola. Isso. Pode ser um azeite, algumas pessoas óleo usam em algumas receitas a manteiga, usam óleos também. Existe algo que seja bem saudável, que as pessoas devam inserir no seu preparo dos alimentos? E você vai falar assim, olha, Rita, esse realmente é o mais saudável. Sim. Se a pessoa puder mudar para esse ingrediente saudável,
Aí eu acho que fica aqui a sugestão. Sim, a gente tem as gorduras poliinsaturadas, né? E aí você vai encontrar tanto no azeite quanto no óleo de soja. Então, pensando em numa manteiga ou numa banha, que geralmente as pessoas utilizam bastante, o azeite e o óleo de soja vão ser mais saudáveis do que essas gorduras, porque tem menos gordura saturada, né? Então, utilizar para fazer esse preparo da comida, o azeite e o óleo de soja são excelentes. Claro, a gente fala que óleo de soja, mas são óleos refinados. Exato. Pode ser o girassol, O girassol, óleo vegetal, exato. Óleo vegetal. Perfeito. E tem um detalhe, entre o azeite e o óleo ainda é melhor. Ainda é melhor. Porque no aquecimento ele não perde todas as propriedades. Exatamente, né? Não perde as propriedades e tem, como eu falei, uma gordura melhor quando comparada com o óleo vegetal, né? O de soja propriamente dito. E olha, a boa notícia é que o azeite está caindo o preço. Então verifique aí na sua cidade, porque com essa baixa do dólar, então para quem fala assim, eu não estou sem azeite em casa, mas nossa, está o olho da cara, não vou comprar. Compra, porque é melhor você investir em alimentação do que investir em remédio. Então, coma bem, invista no seu alimento, porque essa é a melhor parte. Né? É a melhor parte, exatamente. Porque eu vejo assim, pessoas que comem muito bem não gastam dinheiro com remédio. Sim, exatamente, porque a base da sua saúde, ela está na alimentação, né? Eu sempre falo que é o de dentro para fora. Então, a gente precisa, sim, pensar nisso. Agora, ela falou sobre a imunidade, que é importante fortalecer nesse período do inverno. Muita gente pegando gripe, muita gente pegando um resfriado, enfim, outras doenças que são propícias nesse período do inverno. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Um copo d'água, um intervalo e a gente volta. De volta com o programa Mulher.com, com muito carinho, dando uma olhadinha, uma espiadinha aqui, para ver quem está comigo aqui no chat, participando da nossa conversa, nem que seja para mandar um boa tarde, mas eu tenho aqui a Cícera da Silva Félix Russo, desejando boa tarde. Ela disse assim, gosto muito de usar banha de porco. Eu também gosto, vou ser muito sincera, eu também gosto. Porquinho caipira, eu que faço a banhinha, não deixo passar da temperatura, então também tem um segredinho aí para poder usar a banha de porco. Mas como você disse, aquela banha comprada pronta, aquela faz mal porque é hidrogenada. Sim. Mas a banha de porco, que a pessoa conhece o porquinho, sabe o nominho dele, aquela seria, se a pessoa quiser usar, ela pode usar? Tem alguma restrição? Ela pode usar, mas com cuidado, porque mesmo sendo uma gordura que é menos ultraprocessada, né, vamos utilizar esse termo, continua sendo uma gordura que tem bastante gordura saturada, que é uma gordura diretamente relacionada a problemas cardiovasculares, né? Então, mesmo que seja a gordura da banha de porco, do seu porquinho que tá ali, é importante você tomar cuidado com a dosagem. Não é proibido, mas tomar esse cuidado e não encharcar ali de gordura. É um pouquinho só para fritar o alho e pronto. E quando a gente fala só um pouquinho, é uma colherinha de café. Isso, exatamente. Não é um meio copo de óleo. Às vezes a gente vai até em restaurante, que a gente dá uma olhada naquele arroz, eu olho, ele tá, gente, num brilho, mas tá tão brilhante, e eu falo, esse eu não pego. Exatamente. É esse que faz mal. Esse. Eu brinco com os pacientes, gostou de alguma comida do restaurante, pode ter certeza que tem muita gordura ali. Com certeza, e a gordura dá sabor, né? Dá sabor, não A tem Érica jeito. Marques, de Resende, no Rio de Janeiro, colocou assim, café, entre o almoço e o café, eu pego tangerina. Depois almoço e já pego ameixa no horário do lanche. E às vezes pego iogurte. Sempre tem manga. Menina, você é uma fruteira em pessoa. E ela gosta também de uva verde. Perfeito. Tudo isso está perfeito. Tudo isso está perfeito. Uma única sugestão que eu daria é ela trocar a tangerina pela ameixa. Então, coloca a ameixa ali de lanchinho e a tangerina depois do almoço, porque aumenta a absorção ali do ferro. Ah, perfeito. Então, a tangerina depois do almoço. A tangerina depois do almoço e a ameixa no lanchinho. No lanchinho. Perfeito, Érica. Sugestão para você. A Suzana Bezerra está perguntando aqui quando a TV Século XXI vai voltar no ar. Nós já estamos voltando, graças a Deus. O nosso sinal já está sendo retransmitido pela nossa rede de retransmissoras. Pequenos ajustes estão sendo feitos, por isso que nem todas as cidades ainda conseguiram sintonizar, inclusive pela parabólica. Então, existe aí
algumas regras e a gente não consegue, não é a nossa parte, mas a parte técnica da transmissão. Então, é isso. Espera que já vai normalizar aí para você, se Deus quiser. Quer ver quem mais está aqui comigo? Fazendo pergunta. Gosto muito de banha de porco, tá aqui. Bom, mas daqui a pouquinho eu dou mais uma olhada aqui nas participações, porque agora nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a nutricionista, a Bruna Cerqueira. E a nossa proposta de hoje é alimentação de inverno e hidratação no frio. E quando a gente fala hidratação, a gente só pensa em água. Exatamente. Mas você falou uma coisa no bloco anterior que eu achei interessante. Fruta que tenha mais água, né? Como o melão, a melancia, enfim, outras frutas também. Sim. Isso também ajuda a compor essa hidratação? Sim, ajuda muito. Existem vários alimentos, né, que contêm mais água. Então, quando eu falo da sopa, também tem água, né? Então, tudo isso vai ajudar você a bater ali sua meta de água ao longo do dia a dia, né? Manter o seu corpo mais hidratado. Nada substitui a água, é importante que você tome também, mas esses alimentos, eles vão auxiliar você durante o dia a dia. Agora, nós temos uma leva de idosos teimosos. Eu falo, mamãe, toma água, mas ela fala, não quero não. Sim. Mas os idosos têm uma dificuldade maior de tomar Muito água. maior. E são eles que precisam ser melhor hidratados. Sim. Então, oferecer bastante fruta com água e sopinha. Sopa. Tem uma outra opção também que é bem legal, que são os chás, né? Então, Legal, chás também dá para você inserir ali na sua alimentação e vai te ajudar muito nessa hidratação. Claro que prestar atenção para não ser adoçado, né? Então, se for adoçar ali no máximo com adoçante, algumas gotinhas, mas o chá também vai te ajudar. Se você tem essa dificuldade em tomar a água propriamente dita, o chá é uma boa opção. E olha, esse recado é importante porque muitos idosos realmente não ingerem a quantidade de líquidos necessária. E no inverno é importante essa hidratação. Sim, não só no inverno, mas no inverno isso triplica, né? Porque a sua pele vai ficar mais seca, o seu corpo, lembra que eu falei no início da entrevista, ele demanda mais, né? Então é muito importante que nesse inverno você mantenha minimamente ali a sua hidratação. Um cálculo que é bem legal que você pode fazer aí de casa é pegar 30 e multiplicar pelo seu peso. Ali vai dar a quantidade exata de água ou de líquido que você precisa tomar ao longo do dia. Líquido, lembrando que água e chá, sucos, refrigerantes não contam ali para essa contagem. Só água e chá? Só água e chá. Nem a aguinha da sopa? Nem a aguinha da sopa não conta. Meu Deus! Mas é importante manter. E é interessante porque a gente pensa que é no verão que nós precisamos tomar muito mais água, a gente sente mais sede porque transpira mais. Sim. Mas no inverno Também. É que no verão é mais fácil, né? Porque você tem constante movimento, então a pessoa ela vai sentir mais sede por conta da temperatura. No inverno você também precisa dessa quantidade de água, mas você não tem esses estímulos, né? Então é difícil a gente sentir sede por conta do frio. Bom, você falou dos chás, dos caldos, bebidas quentes. O pessoal também, com esse friozinho é gostoso. O chazinho. O chazinho só. Isso. Chocolate quente, não. Uma exceção, como eu falei. Exceção, uma vez no mês. Uma vez por semana ali, tá tudo bem. Deixamos de colocar algum alimento que seja rico para nos ajudar nessa hidratação no inverno? Em que sentido você diz? Por exemplo, você falou da sopa, falou do chá, enfim, para ajudar. Sim. Mas os líquidos mais importantes é tomar o chá e a água, que são os líquidos que são considerados água mesmo, para que esse organismo absorva. Isso. Mais importante de todos é a água, né? Vai ser a base. O chá vai ser ali como um meio termo para você não deixar de consumir, né? Então, consome a água e coloca ali no meio dos dias, ali em períodos, o chazinho. Mas os dois é o que vão contar para você bater essa meta de líquido de água ali por dia. E dentro daquele cardápio que você estava nos passando desde o bloco anterior, nós paramos no jantar, e você deu a sugestão da sopa e eu achei maravilhosa. Sim. Mas algumas pessoas gostam de comer alguma coisinha antes de dormir. Sim. Nesse período do inverno ou em qualquer outra época do ano, é ideal comer o quê para dormir? O chá, por exemplo? O chá pode ser o chá com alguma torradinha que essa pessoa, se você gostar aí de casa de consumir, né? Pode ser as oleaginosas que você deu como opção para colocar, por exemplo, no lanchinho da tarde, você pode consumir antes de dormir, que seria uma ceia ali, né? Então, esse mix de oleaginosas com chazinho quente é perfeito.
Olha, eu não sei se, com certeza, com o seu conhecimento, essa preocupação que você tem em passar coisas boas através das suas redes sociais para os seus pacientes, eu queria que você nos orientasse. Né? Nós falamos do inverno, falamos da alimentação, mas nos orientasse fazendo um resumão. Como cuidar da nossa saúde, da saúde de quem amamos, nesse período do inverno. Porque depois o pessoal vai ver novamente o vídeo e já sabe que já tem compilado aqui no final. Excelente. Ó. Então, primeira coisa, não deixe de se hidratar, como eu e a Rita estamos comentando muito aqui, né, durante essa entrevista. Então, foque bastante em água, em chás, que são muito importantes. Não deixe de consumir principalmente vegetais, de forma geral. Frutas, legumes, verduras, né, como um todo, em todas as refeições. Então, separe no seu dia a dia por blocos para você conseguir inserir esses alimentos, tá? E também pensando nessa questão da alimentação, da imunidade, como a gente conversou, não é diretamente a alimentação, mas o sono. É muito importante que você mantenha um sono adequado para que tudo isso que você faça ao longo do seu dia a dia tenha um bom direcionamento. Bom? Deixa eu ver se não faltou ninguém aqui. Deixa eu colocar a Elaine. A Elaine colocou assim: boa tarde, Rita falou a verdade, porque a minha mãe está comigo e aí eu pego 2 copos de água, um para mim e outro para ela. Senão ela fica fica o dia sem tomar água. Sim, para os idosos é muito mais difícil, né? Então, o chá é uma excelente opção para você inserir. E uma outra dica que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes é você sempre andar com uma garrafinha de água. Porque consumir água é estímulo, né? Se eu não tivesse essa água aqui, eu não estaria tomando. Mas só de estar aqui do meu lado, eu fico toda hora pegando. Porque eu tô vendo a história da garrafinha. Então, sempre coloque uma garrafinha para você colocar como meta. Então, 2, 3 garrafinhas ali por dia. A mãe dela, né, por exemplo, deixar ali do lado para que ela tenha esse estímulo de ficar pegando a todo momento. A mesma coisa isso vale para a comida. Se tivesse um bloquinho aqui, um mix de castanhas, a gente estaria pegando sem nem perceber. Verdade. Então, com a água é a mesma coisa, comendo e conversando. Tem uma participação aqui da Fabiana Correia. Ela colocou assim: Rita, pergunta para a Nutri o que mudar na alimentação após uma crise de colite pela primeira vez. É muito importante, na verdade, ela passar com uma profissional, né? Porque no caso dela é muito específico, mas pensar principalmente nisso que eu falei, das frutas, dos legumes, das verduras e diminuir o consumo de frituras de forma geral. No caso da colite, também conta as sementes de tomate? Conta, tirar... Semente de morango, sementinhas? Exatamente. Evitar sementes, né? Porque as sementes, ela vai piorar o quadro de colite. Então, tudo que ela for consumir que tem semente, ela deve retirar. Tá aí, Fabi Correia, um beijo para você, viu, querida? Olha, não sei se ficou aqui alguma pergunta pendente, mas eu quero agradecer demais. Hoje nós temos aqui a companhia da Bruna Cerqueira, a Bruna, nutricionista especializada em comportamento alimentar e organização da rotina alimentar. Isso é importante, né? Ela ajuda muitas mulheres nessa relação mais leve com a comida, sem dietas muito restritivas. Então, hoje comer um docinho? Pode. Tá tudo mas bem. não pode a todo momento, esse que é o problema. E mostrando para nós aqui estratégias para nós usarmos no nosso dia a dia, principalmente nesse período do inverno, não esquecendo da hidratação. Exatamente. Bruna, você arrasou. Eu que agradeço pelo convite, Obrigada. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada.